Fala pessoal, bem-vindos a mais uma dica de Excel. Eu sou o Edson. Nesse vídeo eu vou te mostrar como comparar listas aqui no Excel. Então suponha o seguinte, que você tem uma planilha aí com o código do produto, a descrição e a quantidade de cada um deles. Só que é o seguinte, aqui ó, eu criei uma nova planilha onde eu tenho novamente o código, descrição e quantidade do produto, só que dá uma olhada aqui do lado direito. Eu atualizei isso aqui. Veja que eu tenho mais códigos do que na primeira tabela que eu acabei de te mostrar. Por que isso? Chegaram novos produtos com códigos novos. Eu quero descobrir desses códigos aqui quais são os novos produtos. Logicamente, essa tabela aqui é bem curta, mas imagine que você tem uma tabela aí, um sistema com 500 itens, por exemplo. Você precisa descobrir quais os novos códigos que chegaram aí na empresa. Isso serve também para contrato, estoque, várias outras numerações que você trabalha. Então é exatamente isso que eu vou te mostrar. Lembrando que se você quiser dominar o Excel, tem um link aqui embaixo para você conhecer o melhor treinamento online, tá bom? Então vem aqui para a tela e para isso a gente vai utilizar a função PROC-V juntamente com a função SEERRO. Então para isso eu vou clicar aqui nessa primeira coluna aqui, vou só mudar essa palavra aqui, ó, para descrição. Por quê? Eu vou procurar pelo código e eu quero que ele retorne a descrição do produto aqui nessa coluna. O que der erro é porque os produtos são novos. Então para isso eu vou clicar aqui, eu vou digitar igual PROC-V, ou seja, eu quero fazer uma procura na vertical e ele vai pedir o primeiro critério aqui embaixo para mim, ó, que está em negrito, valor procurado. Qual valor procurado? O código. Então vou clicar aqui no código, ponto e vírgula, matriz tabela agora. Em qual matriz tabela, em qual tabela se encontram os códigos em que eu quero fazer essa procura? Aqui, ó, da coluna A até a coluna C. Então selecionei toda aquela tabela lá, posso selecionar ou somente a tabela ou da forma que eu fiz, ó, clico na coluna A e arrasto até na coluna C. Ponto e vírgula agora, ele vai pedir aqui o número índice coluna. Qual que é o número índice coluna onde se encontra a descrição do produto? Lá na minha matriz tabela, olha só, o código do produto é a primeira coluna, a descrição é a segunda e a quantidade é a terceira. Se eu quero a descrição do produto, então eu quero a coluna 2, a segunda coluna. Então digitei 2 ali, ponto e vírgula, e eu vou colocar 0 para correspondência exata. No PROC-V, em 99% das vezes, você vai utilizar esse critério aqui como 0. Ou seja, eu quero exatamente o retorno que se refere a esse código que eu estou procurando. Vou fechar o parênteses, pressionar Enter e olha só, ele deu #N/D, ou seja, esse código 89143 ele já não existe ali naquela tabela, significa que é um novo produto. E aí, para mim descobrir os outros aqui, eu vou chegar aqui do lado direito, ó, quando formar essa cruz, vou dar 2 cliques e aí ele vai puxar a fórmula aqui para baixo e me mostrar quais são os novos produtos. Só que é o seguinte, eu não quero que fique aparecendo esse #N/D. Então como que eu posso modificar isso aqui, ó? Eu vou clicar lá na barra de fórmulas, dá uma olhada lá, ó. Lá na barra de fórmulas, depois do sinal do igual, vou dar um clique e vou digitar SEERRO, vou abrir o parênteses e aí eu vou lá no final da fórmula, vou dar um clique e pressionar ponto e vírgula. E veja aqui embaixo no critério, ó, ele está pedindo para mim valor SEERRO. Então eu vou abrir aspas duplas e vou digitar a palavra que eu quero que retorne no lugar daquele #N/D. Então vou colocar aqui, por exemplo, produto novo. Vou fechar aspas duplas e fechar o parênteses. Vou pressionar Enter e olha só aqui na primeira linha, produto novo. Então se eu der 2 cliques aqui para puxar a fórmula para baixo, olha só, ele substituiu o que era #N/D por produto novo. E aqui eu posso fazer assim, ó, vou selecionar toda essa coluna aqui, vou lá na guia página inicial e aqui do lado direito, em formatação condicional, eu vou escolher regras de realce das células e essa opção aqui, ó, é igual a. Então eu quero destacar o que for igual ao que. Eu vou digitar aqui, ó, produto novo.
E aí eu posso vir aqui nessa setinha, formato personalizado, e aqui eu vou colorir a fonte, ó, vou deixar negrito, e na cor eu vou colocar um azul, por exemplo. Pressionar OK, OK novamente, e a minha tabela tá lá destacado tudo que é produto novo aqui para mim. Então automaticamente eu consegui localizar isso aqui de forma bem rápida. Se eu tivesse aí uma lista com 200, 300 produtos ou mais, eu conseguiria identificar rapidamente isso tudo aqui. Se te ajudou de alguma forma, deixa seu like, compartilhe o vídeo aí e eu te vejo na próxima.